Boa tarde, vamos dar início agora ao nosso quarto bloco, que é o processo de controlar as aquisições. Vamos fazer uma breve introdução sobre o que é esse processo de controlar, qual o seu limite de bateria, quais são as ações ligadas a ele. É um processo de gerenciamento das relações de aquisição. É um processo de monitoramento do desempenho do contrato, dos vários contratos que foram assinados. É um processo de realização de mudanças e correções nos contratos. E é um processo de assegurar que as partes cumpram suas obrigações contratuais. Processos de outras áreas que se aplicam ao controle das aquisições. O que isso quer dizer, Thiago? Isso quer dizer que o processo de aquisição, dependendo do tamanho do teu fornecedor, às vezes você tem um projeto dentro de um projeto. Tem projetos, por exemplo, eu já participei de obra em que toda a parte de elétrica e instrumentação foi criado um pacote e foi listado para uma outra empresa. Nós ficamos apenas supervisionando. E essa parte, só isso já era um contrato de mais de 30 milhões. Então você vê que é um projeto dentro de um projeto. Então, existem processos de outras áreas que se aplicam ao controle das aquisições. De tão sério que é. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Qual é? Esse é o processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Outro processo, controlar a qualidade. Realizar o controle integrado de mudanças e controlar os riscos. Quais são as atividades? Dentro desse processo aqui, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Autorizar o trabalho. Controlar a qualidade. Inspecionar e verificar. Realizar o controle integrado de mudanças. É garantir que as mudanças aprovadas sejam aprovadas e a ciência de todos. E o controlar os riscos. Mitigação dos riscos. Existem projetos, dentro de projetos, aquisições que são tão grandes que você faz também uma mitigação dos riscos daquele processo de aquisição que é grande. Lembre-se desses, pode cair na prova a respeito desses processos que estão ligados, intimamente ligados ao processo de controlar as aquisições. Através destas entradas, estas ferramentas irão obter estas saídas. O diagrama de fluxo de dados do processo. Nós temos o plano de gerenciamento das aquisições, com as suas orientações e os documentos de aquisição que foram gerados, entrando no processo de controlar as aquisições. Também temos os acordos, contratos que serão gerenciados, servindo de input para o meu processo de controlar. As atualizações no plano de gerenciamento do projeto serão minhas saídas, porque aqui ocorre um processo cíclico. As orientações que ocorrem no meu plano de gerenciamento do projeto, dependendo do meu controlar as aquisições, sairá atualizações dele. Temos os dados do desempenho do trabalho. À medida que o projeto vai andando, as atualizações no cronograma vão ocorrendo. Desempenho de um fornecedor acaba interferindo no desempenho do projeto como um todo e às vezes diretamente de um outro fornecedor. O fornecedor às vezes não pode entrar porque o outro não terminou. Às vezes um fornecedor já está mobilizado, mas não pode começar a trabalhar porque o outro não entregou a parte que estaria pronta.
Solicitação de mudanças aprovadas. Não dá só para trabalhar com documentação antiga, tem que trabalhar com o projeto é dinâmico, então solicitações de mudanças vão ocorrer. É necessário ter sim os acordos, os documentos de aquisição, mas é necessário saber o que mudou. Relatórios de desempenho do trabalho. E da mesma forma que dados entram, informações saem do meu processo de controlar. Nós temos também como saída, além da atualização do plano de gerenciamento do projeto e dessas informações, nós temos também solicitações de mudanças. Novas solicitações irão ocorrer. O projeto é dinâmico, as interações, essa integração entre os vários fornecedores, ela não é 100% eficaz. Pode ocorrer, o projeto ele vai gerar mudanças para ajuste de forma preventiva ou corretiva, corrigir algum problema. Atualizações nesses documentos do projeto. Os documentos vão precisar ser corrigidos, vão ser atualizados. E atualização nos ativos de processos organizacionais. Vamos agora para as entradas. Nós temos o plano de gerenciamento do projeto, temos os documentos de aquisição, acordos, solicitações de mudanças aprovadas, relatórios de desempenho do trabalho e dados de desempenho do trabalho. O plano de gerenciamento das aquisições, o plano de gerenciamento do projeto, ele possui várias orientações a respeito de das várias áreas do conhecimento que vão influenciar. Os documentos de aquisição, ele contém registros completos de apoio para a administração dos processos de aquisição. Isso inclui adjudicações de contratos de aquisição e especificação do trabalho. Os acordos, que é o entendimento dos deveres de cada parte, serve de entrada também. Vou controlar em relação ao quê? Em relação aos acordos, o que ficou estabelecido. Solicitação de mudanças aprovadas, modificações nos termos e condições do contrato. Muitas das vezes o contrato sofreu alguma modificação, eu tenho que trabalhar com a última informação. Relatórios de desempenho do trabalho, documentação técnica, informações de desempenho, o desempenho de um fornecedor, o que está influenciando um do outro, essa integração. O cronograma é uma boa ferramenta. Existe também o relatório semanal que vai falar sobre como o meu projeto está caminhando, como cada parte está caminhando, dados de desempenho do trabalho, cumprimento dos padrões de qualidade, custos comprometidos e faturas que foram pagas. Isso tudo é dado. Depois de atualizado, vão gerar informações. E essas informações serão a saída do meu controlar as aquisições. Ferramentas e técnicas. Temos o sistema de controle de mudanças no contrato. Análise de desempenho das aquisições. Inspeção e auditoria, relatórios de desempenho, sistemas de pagamento, administração de reivindicações e sistema de gerenciamento de registro. Como sistema de controle de mudança no contrato, como ferramenta e técnica, é integrado com o sistema de controle integrado de mudanças. O que acontece? As mudanças que ocorrem num contrato, elas vão fazer parte de um sistema de controle integrado. Porque uma mudança num contrato pode interferir em outro contrato. Então é necessário que haja um gerenciamento disso tudo integrado, para saber o que uma mudança em um contrato vai interferir na outra, né? Análise de desempenho das aquisições.
O progresso do fornecedor, requisitos de qualidade, de custo, todo esse desempenho, eu vou analisar e verificar como ele está. Isso faz parte do controle das aquisições. Inspeções e auditoria, que é a verificação de conformidade nos processos e nos resultados. Da mesma forma que as minhas entregas passam por inspeção e auditoria, as entregas dos meus fornecedores também passarão. Relatórios de desempenho são informações para minha gerência sobre a eficácia, os objetivos contratuais, se eles estão sendo atendidos. Sistemas de pagamento, que é o sistema de medição e pagamento. O exemplo na Petrobras trabalha com o GTEC, tem o SAP. Esse sistema de medição e pagamento é uma ferramenta de eu gerenciar essa parte de custo e medição. A administração de reivindicações também é uma ferramenta. É necessário administrar essas reivindicações dos meus fornecedores. Ela tem que ser documentada, processada, monitorada e gerenciada para nos proteger de aditivos, de pleito dos fornecedores. E sistema de gerenciamento de registro, que é toda a documentação do contrato e da aquisição. Como saídas, nós vamos ter informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudanças, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, atualizações nos documentos do projeto e atualizações nos ativos de processo organizacionais. Vamos a cada um. Vamos lá primeiro. Informações sobre o desempenho do trabalho. Entraram dados e vão sair informações. Ele serve de base para a identificação de problemas atuais e potenciais. Essas informações sobre o desempenho do trabalho servem para apoiar reivindicações futuras e novas aquisições. Ele serve também de suporte à previsão, gerenciamento dos riscos e o processo de decisão como um todo. Tudo bem tranquilo de se entender. Solicitações de mudanças, que é uma saída do processo de controlar. No momento que eu controlo as aquisições, é claro que solicitações de mudanças irão ocorrer. O processo é dinâmico, são os fornecedores atuando num projeto junto com a minha equipe. É óbvio que não vai sair tudo conforme planejado. Elas serão processadas para revisão e aprovação. Realizar o controle integrado de mudanças. O que eu estou dizendo? Que essas solicitações de mudanças, elas irão fazer parte de um controle integrado, porque a solicitação de mudança em um fornecedor, ele tem que ser integralizado, porque pode afetar um outro fornecedor. Eu não posso autorizar uma mudança de cronograma de um fornecedor sabendo que eu vou acabar interferindo no outro. Eu não posso atrasar a pintura de uma sala e falar tudo ok. Se atrasando a pintura, quem vai montar meus equipamentos não vai poder entrar com os equipamentos. Um exemplo. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento das aquisições, linha de base de cronograma e de custos. São as primeiras coisas que a gente lembra, né? As orientações de aquisições vão sofrer mudanças. Linha de base de cronograma e custo, então, dependendo do que o fornecedor, da forma como ele atua, ele pode impactar muito negativamente no meu cronograma e mudar minha linha de base. Atualizações nos documentos do projeto.
documentos de desempenho, de pagamento, toda essa papelada que é gerada no meu projeto em relação a aquisições, eles vão, novas papeladas são geradas, né? E planilhas e atualizações nos ativos de processos organizacionais, correspondências, solicitações de pagamentos, documentação de avaliação de desempenho do fornecedor, entre outros. Vamos agora para o último processo de aquisições, que é encerrar as aquisições. Ele é um processo de finalizar todas as aquisições do projeto. O benefício desse processo é a documentação dos acordos e outros para consultas futuras. Grave em consultas futuras. É um processo de finalização das reivindicações em aberto. Tem que haver finalizações das reivindicações em aberto. E com isso, acontecer a atualização dos registros para se obter os resultados finais. É um processo de arquivamento das informações para o futuro. Importante, encerrar as aquisições aplicáveis àquela fase. Eu tenho uma fase de projeto básico, uma fase de projeto executivo, tenho uma outra fase de construção, de execução da obra. Os processos de aquisição, os acordos, os contratos do projeto executivo têm que ser fechados no momento que eu estou na minha obra. Os projetos, os acordos do projeto básico, quando eu começo o executivo, ele tem que estar fechado. Quando eu começo o projeto executivo, você não tem que deixar pendências para a próxima fase. No mundo ideal, né? Claro. Cancelamento de contrato é um tipo especial, é um caso especial de encerramento. Muitas das vezes um projeto não é encerrado da forma correta. Existe o caso, hoje em dia fala-se que o projeto não é encerrado, né? Ele é abandonado. Mas existe um jeito de se encerrar um projeto sem se terminar ele. É simplesmente cancelando um contrato. E quais são as causas desse cancelamento? Pode ser um acordo mútuo entre as partes, né? Inadimplência ou por conveniência do comprador. É claro que existem as cláusulas de rescisão no contrato, que vão estabelecer quais são as causas que podem levar a uma rescisão. Nós temos essas duas entradas e, através dessas ferramentas, obter essas saídas. Olhem bem para elas, tentem entender como, utilizando isso de insumo, eu vou conseguir essa saída e como essas ferramentas conseguem transformar isso nisso. Nós temos aqui as orientações, toda a documentação de aquisição entrando no processo de encerrar. Eu tenho minhas orientações de outras áreas do conhecimento me ajudando nesse processo de encerrar. E com isso, eu tenho o principal, que é a minha aquisição encerrada. E com isso também vou obter uma saída secundária, que é a atualização dos ativos de processos organizacionais, que vão fazer parte do meu ativo, né, organizacional. Estão aqui as duas entradas, o plano de gerenciamento do projeto e os documentos de aquisição. O plano de gerenciamento do projeto, com o plano de gerenciamento das aquisições, né, que tem os detalhes e diretrizes, e o documento de aquisição. Documentos de aquisição são informações sobre cronograma, escopo, qualidade que foi apresentada, desempenho em custo, mudança, registro de pagamento, resultado de inspeção. Isso tudo é documento de aquisição. Isso tudo vai servir de insumo para eu poder encerrar.
ferramentas e técnicas, auditorias de aquisições, negociações das aquisições e sistema de gerenciamento de registro. Essas 3 ferramentas e técnicas. A auditoria de aquisições é a identificação de êxitos e fracassos, preparação e administração de outros contratos. O que acontece? O processo de auditoria ele identifica êxitos e fracassos. E assim eu encerro a minha aquisição. Negociação das aquisições. Muitas das vezes, algo não termina conforme você está planejando muito do jeito correto. E aí é necessário haver uma mediação, uma arbitragem e, se nada disso resolver, um processo judicial. Sistema de gerenciamento de registro. Essa técnica, essa ferramenta, no caso aqui é uma ferramenta, né, um sistema, é para gerenciar os registros e documentação do contrato e das aquisições. É um sistema onde eu tenho todo o registro das minhas aquisições. Saídas. São apenas essas duas, as aquisições encerradas e a atualização dos ativos de processos organizacionais. Aquisição encerrada é um aviso formal por escrito que o contrato foi concluído, que ocorre do comprador para o fornecedor. E temos também a outra saída, que é a atualização dos ativos do processo organizacional, que vai para o arquivo de aquisição, aceitação da entrega, documentação de lições aprendidas. Isso tudo vai fazer parte de um ativo da organização, né? Que mais tarde, para outros processos ou futuro, ou para pleitos, isso tudo está documentado, vai ser usado em outras situações. Vamos para as dicas. Leia sempre com atenção, comprador e fornecedor. Se você está sob a óptica do comprador ou sob a óptica do fornecedor. Contrato exige formalidade, ou seja, comunicação formal por escrito. Pedido fora do contrato, ordem formal de mudança no contrato. O que acontece? Pedido, se está fora do contrato, não faz parte do escopo. Então tem que haver uma ordem formal de mudança no contrato. Os contratos devem ajudar a reduzir riscos. Ninguém faz um contrato em que você aumenta o risco, a não ser que compense. Você vai obter um ganho em qualidade, um ganho em custo, que compense você a ter esse aumento de risco. Até porque uma nova parte interessada, um novo integrante, um novo canal de comunicação, é uma nova equipe trabalhando naquele canteiro. É mais uma fonte de criação de problemas. Mas o normal é que os contratos, as questões, você responda sempre em relação que os contratos devem ajudar a reduzir riscos. O processo de gerenciamento num todo, ele visa sempre quando você está gerenciando um cronograma, gerenciando o seu custo, você indiretamente está gerenciando riscos, né? Risco daquele cronograma extrapolar, risco de não atender, risco do custo extrapolar. Fonte única, fornecedor especial. É diferente de fonte exclusiva, onde a existência de um único fornecedor. Vá com esse conceito para a prova.
Contrato substitui qualquer memorando, conversa existente antes de sua assinatura. Existe uma documentação, uma ata de reunião. O que interessa é o que foi assinado no contrato. Contrato, houve um monte de coisa conversada antes, mas o que vai valer é o que está ali no contrato. Mas eu conversei com ele antes e falou que isso, mas está no contrato. Se não está no contrato, não faz parte do contrato. Então é isso, gente. Essas são as dicas para a prova. Agradeço. Vamos ficar aqui para os nossos exercícios. Muito obrigado.